Nicolau Maquiavel, nascido em 1469 em Florença, Itália, foi um importante pensador político e historiador do Renascimento italiano. Ele viveu em um período de turbulência política, com conflitos entre as cidades-estados italianas e a interferência de potências estrangeiras. Maquiavel dedicou grande parte de sua carreira política ao serviço do governo florentino, em especial à família Médici, e observou de perto as dinâmicas políticas da época. Sua obra mais famosa, O Príncipe, escrita em 1513 e publicada pela primeira vez em 1532, após a sua morte, foi originalmente destinada a ser um guia para Lorenzo de Médici, mas ele nunca nem leu. O livro foi publicado por amigos e associados de Maquiavel, e sua divulgação gerou uma mistura de fascínio e controvérsia. A obra oferece conselhos práticos e realistas sobre como o governante deve manter e consolidar seu poder em um ambiente político muitas vezes instável. O objetivo de Maquiavel, ao escrever essa obra, era, em parte, buscar uma reconciliação com as autoridades de Florença e, assim, recuperar uma posição política. Ele esperava que a obra demonstrasse seu conhecimento em assuntos políticos e apresentasse soluções práticas para os desafios enfrentados pelos líderes da época. Embora inicialmente mal compreendido e por vezes condenado devido ao seu conteúdo ousado, O Príncipe se tornou uma obra fundamental na teoria política, influenciando diversas gerações de pensadores políticos e continuando a ser estudados e debatidos nos dias de hoje. Maquiavel introduziu a ideia de que, em política, os fins muitas vezes justificam os meios, um conceito que gerou a expressão maquiavelismo. Ele argumentou que os governantes deveriam ser astutos, flexíveis e adaptáveis às circunstâncias, mesmo que isso envolvesse ações impopulares. Sua importância para o estudo da política reside na abordagem científica que ele aplicou ao analisar os eventos políticos. Ao invés de se concentrar em ideais utópicos, Maquiavel examinou as práticas políticas reais. Assim, Maquiavel é reconhecido como uma figura-chave na história do pensamento político, cujas ideias provocadoras e objetivas desafiaram as concepções convencionais sobre o exercício do poder e moldaram a forma como entendemos a política até os dias de hoje. Em relação à ideia que Maquiavel tinha do poder, o pensamento de Maquiavel tratava da disputa, conquista e manutenção do poder. Ele acreditava que o poder era a coisa mais importante para um governante, seja ele um rei, príncipe, político e entre outros. Porque para ele, quem tinha o poder era respeitado e dentro de uma província isso é o mais importante. Ele o enxergava como algo a ser mantido e consolidado, mesmo o que fosse preciso passar por cima da ética e da empatia. Ele também enfatizava a necessidade de um governante ser pragmático, ou seja, ele ser objetivo, também ser astuto e até mesmo cruel para manter-se no controle. Por esses motivos, as frases "eu prefiro ser temido do que amado" e "os fins justificam os meios". Pois para Maquiavel, entre escolher ser temido e ser amado, ele preferia escolher ser temido, como já foi falado. Maquiavel acreditava também que ele tinha momentos para mentir na hora certa e também para ser cruel na hora certa. Maquiavel também tinha consciência de que precisava de algum apoio popular para fazer com que a população precisasse dele, estando ele no controle. Ele defendia que o governante, para conquistar e manter o poder, precisava ter virtude e fortuna, ou seja, ele precisa ter a habilidade de saber o momento de agir e como agir, e precisa ter a sorte ou o acaso ao seu favor. A discussão sobre a conquista e a permanência do poder na percepção de Maquiavel é muito discutida nos dias atuais, pois vemos muitos políticos agindo como ele aconselhava. Podemos ter como exemplo os políticos da antiguidade, que utilizavam a mentira para conquistar a opinião popular. Não diferentemente da antiguidade, na atualidade, essas mentiras conseguem repercutir rapidamente e em grandes proporções, pois o avanço da tecnologia afeta a opinião do público sobre diferentes candidatos. Por isso, a mentira infelizmente é um dos grandes fatores para a manipulação do poder nos dias atuais. Maquiavel defendia que a religião poderia ser utilizada para manipular o povo, porém ela não poderia se misturar com a política.
O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conseguiu seguir seu conselho, pois quando ele envolveu seus pensamentos religiosos na política, utilizando, por exemplo, a frase "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", obteve bons resultados. Brasil acima de tudo! A partir do momento em que este candidato à presidência expressou suas opiniões religiosas, boa parte da população o apoiou, destacando seus princípios e crenças semelhantes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participaram do evento evangélico Clamor pelo Brasil. O encontro ocorreu em Brasília nesta sexta-feira. Na esplanada dos ministérios, eles oraram e expressaram apoio ao candidato à reeleição. Com o envolvimento da opinião religiosa em relação à política, eleitores evangélicos do candidato Jair Bolsonaro realizaram campanhas em prol da candidatura do ex-presidente e conseguiram aumentar ainda mais o número de eleitores, seja através das igrejas ou da internet, que foi uma das ferramentas mais utilizadas nos últimos anos para alcançar eleitores de várias áreas do país. Este foi um dos grandes motivos para ele ganhar as eleições. Com isso, podemos perceber que as ideias de Maquiavel, mesmo sendo pensadas há muitos anos atrás, servem para explicar um pouco sobre como funciona a disputa, a conquista e a manutenção do poder nos dias atuais. Além disso, os seus pensamentos não servem só para o governante saber manipular o povo, mas também pode ser utilizado pela sociedade para ficar ciente e se prevenir desse tipo de atitude. Por isso, ele ainda é tão importante para o estudo da política nos dias atuais. Bom, o nosso trabalho foi isso, pessoal. Agradecemos muito pela atenção de vocês.